Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria. 7h39, Cristiano Araújo, você que sabe, amor. Pessoal, vamos falar do Taverópolis, né? Infelizmente, páginas policiais, né? Todo mundo sabe que eu adoro falar de futebol, né? O nosso programa ele é jornalístico e o Taverópolis ganha repercussão nas páginas policiais, né? Acho que a última vez que o Taverópolis esteve nas páginas policiais foi quando seu ex-presidente Alceu Bueno foi encontrado morto, né? Mas desde a última terça-feira, a Polícia Civil está investigando, né, devido a uma denúncia, casos de maus tratos. Só para vocês entenderem, o Taverópolis, desde 2005, estava ausente do futebol. Foi retirado do campeonato. E aí surgiu um cidadão chamado Marcelo Pantera, que inclusive nunca procurou a Rádio Futebol na Canela. Nunca. Que é a emissora que faz futebol no Mato Grosso do Sul. Inclusive as competições da federação em todas as suas divisões. Categorias, desculpa. E divisões também. Quando alguém não nos procura, ou alguém não quer falar conosco, vocês podem ter certeza, pela credibilidade que vocês têm no nosso trabalho, e pelo que a gente já fez ao longo dos anos, é porque está devendo ou não está preparado para ser questionado sobre o que nós vamos questionar. Porque muitos aqui acham que a imprensa tem que ajudar o futebol. O futebol que eles arrebentaram, que eles endividaram, que eles levaram para o fundo do poço. Então esse cidadão nunca nos procurou para falar sobre nada. Nada. Nada vezes nada. A única vez que nos procuraram foi através do Robson dos Santos, que é o treinador do time profissional, que ele não gostou, Marcelo Pantera, que para mim ele usa o Donizete para se aparecer, usa o nome Pantera para se aparecer, mas virou um gatinho diante da situação, né? Sumiu, deixando um rombo enorme para trás, em hotel, no CT, no primeiro CT, eu ainda era assessor de imprensa da federação, quando o pintor foi na federação atrás desse Marcelo Pantera para cobrar da pintura que não foi paga. E eu disse para vocês desde esse dia, quem não consegue pagar um pintor vai ter time de futebol? O camarada que coloca "o gigante voltou", ele é sério? Ele sabe a história do Taverópolis? Ele sabe a história do Mato Grosso do Sul, do futebol? Mas aí nós vivemos de uma maldição de dirigentes incompetentes que chega qualquer Zé Ruela aqui dizendo que é empresário de futebol. O cara falta dar a cama para esse cidadão deitar. Isso aí são vários e vários exemplos que nós temos de dirigentes que entregam a chave do clube para quem eles não conhecem. Ao invés de ter a dignidade de dizer, não vou pôr o time no campeonato. E esse Marcelo Pantera foi na Federação de Futebol saber a situação do Taverópolis. Vice-presidente Marcos Tavares é quem intermediou todo o retorno do Taverópolis. E claro, com a anuência do Francisco Cesar de Oliveira, que é o presidente da federação. Então eles são parças nessa situação. Eles estão de mãos dadas no que está acontecendo. Quem fez a consulta foi na Federação de Futebol, não foi em outro lugar. Só quem poderia informar o que precisava para ser feito para o Taverópolis ser reativado, chama-se Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul. Ou seja, eles tiveram total acesso ao que precisava ser feito. Total ajuda do Departamento de Competições da Federação. Marcos Tavares, Francisco Cesário de Oliveira. São responsáveis por isso. Diretamente responsáveis.
tem as obrigações a cumprir com a CBF, mas a CBF não se mete nisso. Situações são resolvidas primeiro nas federações, depois na CBF. Então, Taverópolis surgiu num CT, numa antiga boate na região oeste de Campo Grande. Devido ao não pagamento, mudou para a região norte, onde é a Toca do Jacaré. O comercial, inclusive, usou lá, em 2011, se eu não estou enganado, como CT. Segundo informações apuradas, as dívidas entre CT, funcionário, hotel, beiram 300 mil reais. Esta é a informação que nós temos. Ou seja, a Federação de Futebol deu abrigo para um golpista, para um caloteiro, para alguém que tirou filhos da casa dos outros para passar fome. Segundo informações do Campo Grande News, matéria assinada por Lineker Ribeiro e Nielder Rodrigues, alvo de investigação policial após denúncia de maus tratos, jovens e adolescentes do Taverópolis, a jovens e adolescentes, desculpa, o Taverópolis anunciou desistência de 2 categorias do futebol sul-mato-grossense. Enviado à Federação de Futebol nesta quarta, 29, informa que o time abriu mão do sub-20 e do sub-17. Os documentos que oficializaram a desistência foram assinados pelo presidente do clube, Marcelo César de Freitas Pereira, que está no Rio de Janeiro. Aspas, o presidente está viajando e solicitou para a comissão técnica dispensar todos os garotos menores de 18 anos, explicou ao Campo Grande News Marco Antônio Tavares, diretor de competições e vice-presidente da federação. Quer dizer, o vice-presidente da federação tem que dar explicação sobre o Taverópolis. Veja como a federação está envolvida nessa situação. Sobre o impacto da desistência do Taverópolis, Tavares explicou que os resultados conquistados pelo time durante as 2 rodadas disputadas pelo sub-20 serão eliminados ao TJD. Engraçado, né, Tavares? Quando o Corumbaense e o Maracaju desistiram, você não quis anular os resultados, né? Que coisa, não? Você não quis enviar pro TJD. Interessante. Já em relação ao Sub-17, como a disputa ainda não começou, o time apenas será eliminado da tabela. O campeonato seguirá normalmente. Lembrando que o Taverópolis está 2 anos fora do Sub-20. Denúncia. O DPCA investiga a denúncia que cerca de 33 jogadores estariam passando necessidades do centro de treinamento localizado na região do bairro Estrela do Sul, principalmente devido à falta de alimentação. Equipes chegaram a ir ao CT do clube na região do Estrela do Sul, mas não flagraram nenhuma situação que comprove escassez total de alimentos. Tinha comida, mas não fartura para um atleta, explicou a delegada Fernanda Félix, titular do DPCA. Ainda segundo ela, na maioria das vezes, funcionários do time se mobilizaram para garantir a alimentação dos jogadores. Aspas, constatou-se que a carência alimentar era suprida pela própria equipe. Segundo apurado pela reportagem, a denúncia também indicava atraso no pagamento dos atletas. A situação, inclusive, fez o empresário do estado de Goiás retornar com 14 jogadores que estavam em Campo Grande. Os jovens e adolescentes deixaram o CT do time na tarde de ontem, 28. Na tarde de hoje, no caso ontem, 29, a reportagem tentou contato mais uma vez com o responsável pelo clube, conhecido como Marcelo Pantera. Por mensagem, o presidente do time confirmou a desistência e informou que estará à disposição para prestar esclarecimento em breve pessoalmente. Deveria ter falado já. Se tivesse hombridade. E deveria ter falado. E nós temos a matéria do portal O Jornal do Estado MS. Nós vamos trazer o áudio da entrevista feita pelo Jornal Estado MS com a delegada do caso agora, aqui no De Tudo Um Pouco. Campo Grande, 7h47. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Nas redes sociais aqui do Jornal Estado de Mato Grosso do Sul, eu estou aqui na DPCA com a doutora Fernanda Félix, isso mesmo. Olha, chegou uma denúncia até a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente aqui da capital sobre alunos, jogadores mirins, né, adolescentes, jovens, que estariam passando situações insalubres, fome, né, em um time de futebol, uma escola de futebol aqui de Campo Grande. E sobre esse fato eu converso com a delegada. Doutora, muito boa tarde a senhora por estar aqui conosco. Como chegou essa denúncia para a senhora? Sim, chegou uma denúncia anônima, né, incluindo um áudio de um adolescente que diz que não tinha arroz, não tinha feijão nesse centro de treinamento que fica aqui na nossa capital, no bairro Taverópolis.
E prontamente uma equipe da DPCA foi ao local, identificou realmente que ali haviam 7 adolescentes de 16 e 17 anos que estavam com a geladeira vazia, que não havia alimentos, que não havia a carne, a mistura, que às vezes faltava o arroz, às vezes dormia só com uma fruta, e essas condições não eram reportadas aos pais desses adolescentes, que confiaram a responsabilidade de cuidado desses adolescentes para o proprietário do empreendimento, que não se fazia presente no local, estava viajando. Então nós acionamos o Conselho Tutelar para abrigar esses 7 adolescentes, mas quando o Conselho chegou ao local, lá no Taverópolis, no centro de treinamento, esses adolescentes já tinham todos ido embora para os seus estados de origem. Todos de fora, de outros estados, principalmente do Rio de Janeiro, então quer dizer, é aquele sonho que virou pesadelo, né, doutora? É o vendedor de sonhos, né? Ilude as pessoas, principalmente os pais desses adolescentes, prometendo ter encontrado um talento no seu filho, que seria um jogador de futebol de sucesso, mas a gente sabe que essa carreira é para poucos, né? O sucesso vem para poucos, e os pais têm que aprender a identificar o que é sério e o que é fraude, golpe, e colocar seus filhos num estado diferente do seu, para a criança e adolescente passar fome, passar necessidade, privar da alimentação, é muito sério. Por isso a gente registrou o boletim de ocorrência de maus tratos na data de ontem. E o bom é que esse caso foi já solucionado, né? As crianças saíram de lá, retornaram para os estados de origem, né? E vocês agora vão acompanhar de perto toda a situação, né? Sim, será instaurado o termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, e a investigação versa sobre o crime de maus tratos, cuja pena é de detenção de 2 meses a 1 ano. Doutora, fica um alerta para os pais que estão em casa, né? Vai contratar alguém para cuidar da filha que vai ser modelo, quer ser jogador de futebol, quer lutar, quer fazer algum esporte, alguma atividade, tem que tomar cuidado para quem eles estão deixando a responsabilidade do filho, né, doutora? Fiquem alertas, fiquem atentos, fiquem vigilantes, é o dia a dia de contato com os filhos. Filho que está fora tem que conversar sempre, é preciso ponderar mesmo, se é necessário mandar para outro estado, distante dos pais, para que seja submetido a um olheiro, uma chance que tenha, né? Mas nesse centro de treinamento, realmente, os adolescentes não estavam sendo bem tratados. Doutora, muito obrigado pela participação da senhora aqui conosco no Jornal Estado, e foi muito rica a participação da senhora até falar, né? Falar para o pessoal, tomem cuidado para que aquele sonho não venha se tornar um pesadelo. Gente, continue aqui conosco, logo mais retornaremos com mais uma live no Jornal Estado de Mato Grosso do Sul, diretamente de qualquer ponto da cidade. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Vocês ouviram aí a delegada? O Marcelo Pantera vendeu ilusão. Ele mentiu, ele enganou, ele tirou crianças dos seus pais com a anuência da Federação de Futebol. Quem da Federação de Futebol que abriu as informações do Taverópolis? Quem foi atrás de saber quem era esse cidadão? Quem? Cesário foi atrás? Tavares foi atrás? Quem é que liberou as informações do Taverópolis? Quem é que vai dar a cara para bater? Sabe? Porque esse Marcelo Pantera não é ninguém na fila do pão no Mato Grosso do Sul. Mas o Cesário e o Tavares são. E eles têm que ser cobrados, eles têm que ser responsabilizados. O Ministério Público tem que ir na Federação de Futebol. É o filho de alguém que passou fome, que passou necessidade. Porque irresponsáveis dentro da Federação de Futebol abriu o futebol do Mato Grosso do Sul para qualquer um. Para qualquer um. Por eleição. Porque pagou taxa. Apareceu de gravata, terno, falando bonito, óculos escuros. Não, senta aqui, meu irmão, você é o melhor do Brasil, né? Aquela não, Taverópolis realmente tem que voltar para isso, Cesário. Para isso, Tavares, que vocês abriram a caixa preta do Taverópolis.
para isso? Vocês vão soltar nota de esclarecimento de novo contra mim? Porque eu tô falando a verdade que vocês deram na mão de um desconhecido informações de um clube de futebol que fez garotos passarem fome aqui em Campo Grande. Vocês são culpados. Vocês dois que permitiram a informação do Taverópolis ser entregue para um Zé Ninguém. E alguém acha que esse Marcelo Pantera vai voltar para Mato Grosso do Sul correndo o risco de 2 meses a 1 ano de detenção? Alguém acha que ele realmente vai voltar para cá? Então, Federação de Futebol, primeiro culpado de ter aberto todas as informações da situação do Taverópolis para um Zé Ninguém. Para alguém que ninguém conhecia, ninguém sabia a índole, não sabia de onde veio e para onde ia. Francisco Cesário de Oliveira, Marcos Antônio Tavares. Segundo, clubes de futebol do Sub-20 e do Sub-17. Por quê que eles são culpados? Cadê a prestação de conta de vocês no site do clube? No site da federação, conforme manda a lei. Vocês todos jogam irregularmente. O único clube do Mato Grosso do Sul com site que presta conta no site e no site da entidade, como manda a lei Pelé, é o Operário Futebol Clube. Vocês todos são responsáveis também. Porque, eu avisei, eu tentei. Por que vocês não foram no Tribunal de Justiça denunciar que o Taverópolis estava irregular? Porque vocês têm telhado de vidro. Vocês não cumprem a lei e a federação passa a mão em quem não cumpre a lei, quem não cumpre as determinações. Vocês são culpados também. Cláudio Barbosa, Fábio Manso, João Félix, quem assumiu Costa Rica, me fugiu o nome, o novo presidente, João Garcia, Genesi Bezerra da Ponta Poranense, o novo presidente do Maracaju, se é que não é o lote ainda. Vocês não denunciaram porque vocês não podem nem jogar, porque vocês não cumprem a lei, vocês não prestam contas. Cadê o site do clube de vocês? Vocês não querem pagar nem contador, nem bola. Então vocês nunca vão contra a federação. Então vocês também são coniventes com o filho dos outros passar fome. Vocês permitiram que um Zé Ninguém fizesse isso no Mato Grosso do Sul. E depois vocês vêm dizer que a reconstrução é a base? A reconstrução do futebol é a base? É da forma correta, não da forma das coxas como vocês fazem e acham que são heróis. Acham que são heróis. E para finalizar, o Taverópolis não pode jogar a Série B pelo seguinte motivo. É estatutário. Está no regulamento de competições. Toda equipe profissional tem que ter jogado pelo menos uma categoria de base. É estatutário isso. Para jogar a Série A, para jogar a Série B, pelo menos uma categoria de base. Ano passado, no dia 16 de novembro de 2020, o presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e considerando a pandemia do Covid, que se abate sobre a nação e que levaram a medidas de isolamento social, considerando que mesmo com a aplicação dos protocolos de segurança no futebol, muitos clubes não readquiriram sua capacidade técnica e financeira. Ficam dispensados as associações profissionais a disputar a categoria sub-11, 13, 15, 17, 19 feminino. No ano de 2020. Campo Grande, 16 de novembro de 2020, Francisco Cesário de Oliveira. Ou seja, o Taverópolis, que desistiu do sub-20, está punido 2 anos. Desistiu do sub-17, não vai jogar. A federação vai criar competição pro Taverópolis jogar e deixar mais criança passar fome? Vai? Não vai, né? Tenho certeza que não vai. Porque falou em polícia, todo mundo se borra de medo na federação, né? Se borra de medo na federação. Falou em investigação, todo mundo se borra de medo. Não vai, né? Então o Taverópolis, por questão de regulamento, que tem que ter participado de pelo menos uma categoria de base, o Taverópolis não pode jogar a Série B. E se jogar e subir, não vai subir. É muito claro isso. Agora, quem é que vai no tribunal dizer isso contra a federação?
É o torcedor que vai ter que denunciar no Ministério Público isso? Para passar o pente fino para que a lei seja cumprida? Alô, Ministério Público, a federação deixa qualquer um jogar de qualquer jeito. Tá aí a prova. Garoto passando fome. E o futebol indo pra polícia, página policial. Sem contar as suspeitas de manipulação de resultado que permeiam nos bastidores. Então, Ministério Público, é a hora, é agora. Vasculhem todos os clubes, vasculhem regulamentos, vasculhem o que vocês recebem da federação e veja se a federação está cumprindo o edital de convocação das competições, se ela publica prestação de contas, se os clubes publicam prestação de contas. Vocês estão com a ponta do fio do novelo. Só não vão fazer nada se não quiserem. E o torcedor, que hoje é torcedor, mas amanhã pode ser pai, deveria pensar no seu filho. No seu filho, para não permitir que essa situação ocorra nunca mais. Nunca mais. Então, Cesário e Tavares, parabéns por vocês permitirem que garotos passassem fome e que o futebol fosse para as páginas policiais. Divulga a nota aí agora falando de mim. Divulga. Dizendo que eu tô mentindo. Divulga. Questiona a minha entrevista. Eu desafio qualquer um aí dentro da federação a vir debater comigo. Ô Cesário, não adianta você pedir pra falar comigo não, você não vai falar. Você quer falar é oficialmente. Marca entrevista, o Blanco te entrevista e nós mandamos pro ar. Ninguém da federação fala mais comigo de graça. Vai falar oficialmente pro torcedor, vai dar cara pra bater e vai responder o que a gente perguntar, se quiser. Se não quiser também, que se dane. Vocês não cuidam do futebol. Vocês estão cuidando de tudo, menos do futebol. Lembrando sempre, não estou generalizando. Não estou generalizando. Muita gente trabalha da maneira correta na federação. Mas o Cesário, pelo tempo que ele tem, e o Tavares, pelo tempo que ele tem com o Cesário, eles não tinham o direito de permitir que o futebol do Mato Grosso do Sul fosse para as páginas policiais. Por interesses em eleição ou em pagamento de taxas. Vai sair caro, tenho certeza que vai sair caro o que foi feito em favor de um desconhecido. Campo Grande, 8-1, vou para o intervalo. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.